Olá, queridos alunos do terceiro ano. Vamos retomar a nossa aula de língua portuguesa, ok? Estávamos na página 69 e falávamos sobre o Roboleca, aquela reportagem. Então, retomando, pergunta 13. O que você aprendeu com esta reportagem? Comente com os colegas e o professor as informações que mais chamaram a sua atenção. Como estamos de quarentena, tudo o que for falado para comentar com um colega ou professor, vocês comentarão em família, combinado? Por que é importante ler um texto como essa reportagem? Que leitores se interessariam por ele? Converse com um colega. Bloco de notas. Reportagem. O parágrafo a seguir apresenta uma característica da reportagem. Complete os espaços. As tananana, que você leu no texto Robô Francês ajuda crianças com deficiência a evoluírem mais rapidamente são fatos. Essa é uma das características da reportagem. Informar o leitor sobre tananana de seu interesse. Vocês vão retomar lá na reportagem sobre a Leca e completar, combinado? Vamos falar sobre crianças com deficiência na escola. O Roboleca foi criado para auxiliar o desenvolvimento de crianças com autismo e síndrome de Down, duas condições que afetam a vida de muitas pessoas. Todas as crianças têm o direito de estudar em escolas e de conviver com colegas da mesma idade. Todas devem ser respeitadas e valorizadas. Reflita sobre essas questões e converse com os colegas. Você ou alguma criança da sua escola tem alguma deficiência? O que você sabe sobre essa deficiência? Como você e seus colegas podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades sociais entre crianças com deficiência e sem deficiência? Você concorda com a ideia de que todas as crianças, sem exceção, têm direito a frequentar a escola? Por quê? Conhecendo outros textos. A reportagem que você leu foi publicada em um site, mas textos informativos como esse também são publicados em jornais e revistas impressos. Observe a primeira página do jornal impresso. Esse jornal chama-se Diário de Pernambuco. O que tem destaque na primeira página dele? Crianças à beira de um ataque de nervos. Então, essa notícia em destaque é chamada de manchete, combinado? Essa parte de cima do jornal, onde está escrito Diário de Pernambuco, eu vou aproximar a página. Dezembro de 2016, número 344. Isso é chamado de cabeçalho. Assim como nós também fazemos o cabeçalho em nosso colégio também, em nosso caderno, tá bom? Interpretação, linguagem e construção do texto. O que mais chamou sua atenção nessa página do jornal? A Pro já comentou isso com vocês, né? Acabei de comentar. Observe novamente a página do jornal. Qual é o nome desse jornal? Volta a página e responda. Letra maiúscula, não esqueça, nome é substantivo próprio, letra maiúscula. Como você identificou essa informação? Conte aos colegas. Em que dia o jornal foi publicado? Qual é o local dessa publicação? Também letra maiúscula, porque é substantivo próprio. Qual é o valor do jornal? Também está escrito lá em cima no cabeçalho. 3. Observe a primeira página de um jornal impresso e copie as informações da publicação. Nome do jornal, data de publicação, local de publicação, preço. Na primeira página de um jornal impresso,
a parte que apresenta o nome do jornal, a data, o local de publicação e o preço é chamada de cabeçalho. Além do cabeçalho, na primeira página de um jornal impresso, há textos e imagens. Observem esses elementos nas páginas desses jornais. Olha o que está em destaque: o nome do jornal, Estado de Minas, os craques decidem. Essa é a manchete. Correio Brasiliense, o nome do jornal. A manchete: os 60 anos da cidade onde bate o coração do Distrito Federal. Circule a frase com maior destaque nas páginas que não seja o nome do jornal. Que elementos são usados para destacar essas frases? Então, eu já irei dar aqui uma sugestão para vocês. Então, letras coloridas, letras maiores, tudo isso faz destacar a notícia, ok? Na primeira página do jornal, algumas frases são escritas com letras de tamanhos diferentes para chamar a atenção do leitor. Uma dessas frases destaca-se por estar escrita com letras maiores e é conhecida como manchete. Agora, peguem o marca-texto de vocês e grifem. A manchete apresenta a informação que é considerada pelos responsáveis do jornal como a mais importante daquela edição. Então, manchete é a notícia mais importante do jornal. Entenderam? Reúna-se com um colega e observe novamente a primeira página do jornal que vocês analisaram na atividade 3. Qual é a manchete desse jornal? Parágrafo e letra maiúscula. Há alguma imagem acompanhando a manchete? Se houver, o que ela mostra? Parágrafo, letra maiúscula e ponto final. Pela manchete, que assunto vocês acham que será tratado no texto? Parágrafo, letra maiúscula e ponto final. Faça uma lista de alguns assuntos que você acha que podem aparecer em um jornal. Depois, compare sua lista com a de um colega. Eu irei dar algumas sugestões para vocês, crianças. Então, pode ter notícias como educação, entretenimento, saúde, política, economia, lazer, esportes. Tudo isso são tipos de cadernos que temos dentro de um jornal, tá bom? Folheie um jornal. Os assuntos que vocês listaram aparecem nele? Eu sei que nesse tempo, nós presos em casa e até com a tecnologia, dificilmente nós temos um jornal. Então, se vocês quiserem procurar a estrutura de um jornal pela internet, procurar quais tipos de seções ou cadernos tem dentro dele, não tem problema nenhum. Só não esqueça de anotar. Saber como um jornal é organizado ajuda o leitor a procurar e a selecionar os textos que quer ler. Todo jornal é estruturado em partes, por assunto. Essas partes são chamadas de seções ou cadernos. Folheie novamente o jornal, descubra o nome dos cadernos e anote-os. Os títulos de notícias e reportagens são muito importantes em um jornal, pois despertam o interesse do leitor pela leitura. Leia os títulos de uma mesma notícia publicada por diferentes jornais. Pai cria aplicativo para filha com dano cerebral e vira referência no mundo. É da Folha de São Paulo, 8/11/2016. Outra notícia. Pai cria aplicativo para se comunicar com a filha que tem paralisia cerebral. G1, 8/8/2016. Próxima notícia. Pai cria aplicativo para se comunicar com a filha portadora de paralisia cerebral. JC Online, 22/3/2016.
Todos os jornais publicam a mesma notícia, mas cada um publica de uma forma diferente, não é? É só repararem. Todos falam que o pai cria um aplicativo para a filha, mas cada um fala de uma forma diferente. Agora, reúna-se com um colega e comparem os títulos. Depois, completem o quadro seguinte: nome do jornal, da Folha de São Paulo, quem? Faz o quê? Para quem? Para quê? Então, eu vou dar a dica. Quem? O pai. Faz o quê? Cria um aplicativo. Para quem? Para a filha. Para quê? Para ajudar na sua paralisia cerebral. A mesma coisa com o G1 e o JC Online. B. Os títulos são bem semelhantes. Você nota alguma diferença entre eles? Se sim, qual? Converse com os colegas e o professor. Agora, aqui está pedindo uma produção textual, mas eu vou deixar a produção textual para a próxima aula, porque para falar é muito rápido, para vocês produzirem é um pouco mais devagar. Então, eu vou sugerir uma outra coisa bem divertida para fazermos nessa aula. Que tal? Vocês irão produzir uma notícia em vídeo. Abaixo eu vou deixar um link de uma menininha produzindo uma notícia como se estivesse no telejornal. Espero que vocês curtam e façam essa notícia, a notícia que vocês quiserem, sobre educação, sobre política, sobre saúde, sobre esportes, que eu sei que muitos gostam, sobre até brinquedos que vocês gostem e postem aqui no nosso Google Sala de Aula. Até a próxima. Um beijo.